Então vamos. Consegue ver aí? Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos aqui ao nosso encontro. E, gente, foi uma delícia estudar sobre Baruch Spinoza. Ele, sabe aquele cara do bem, que só queria fazer o bem, só pensava em bondade, no amor, na natureza, uma coisa incrível, uma delícia de filósofo. Agora, assim. E ele, há cerca de 350 anos atrás, esse jovem judeu, ele foi expulso de sua comunidade judaica, né, lá em Amsterdã, porque ele é de uma família portuguesa. Seus pais fugiram da Inquisição e fugiram para Amsterdã, que era Amsterdã era uma comunidade em Amsterdã, era uma comunidade onde aceitava, era mais leve com as críticas, não se metiam tanto em catolicismo, então dava para viver. Então, a família mudou-se para Amsterdã. E ele foi expulso dessa comunidade com uma das maldições mais severas que se tem notícia. Ninguém poderia falar com ele, ninguém poderia negociar nada com ele, ninguém poderia nem chegar perto dele. Ele foi realmente banido da comunidade. E sabe qual foi o seu mal? O motivo para ser expulso? O motivo foi que ele acreditava em Deus, na alma humana e na verdadeira liberdade. E seu nome, então, era Baruch Spinoza. E esse homem é visto como um dos maiores filósofos de todo o Ocidente. E o que torna sua história interessante para nós espíritas é que Baruch, ele dedicou toda a sua vida a refletir sobre Deus, sobre toda essa bondade de Deus. E também sobre a doutrina. Então, o que aconteceu? Ele tem muito a ver, apesar de ele não era espírita, claro, que depois que veio Allan Kardec e tudo. Né? Qual é? Eu preciso saber a tela que você. Desculpa, eu preciso saber a tela que você está, senão. A primeira. Primeira? Aí. Estou falando muito sobre ele. Então, ele falou, como se ele fosse um espírita, porque ele acreditava em muitas coisas que nós também acreditamos como espíritas. Ele é um filósofo, ele não é um filósofo frio, ausente. Ele é um ser humano que sofreu, rejeitado, e mesmo assim permaneceu fiel ao que acreditava na verdade e na paz interior. Ele recebeu essa maldição com 23 anos, chama-se Erim. E ele nunca se casou. Se vocês perguntarem, ele se casou? Não, ele nunca se casou. E ele conheceu, quando ele estudava, ele sempre foi brilhante. E ele conheceu a filha do professor dele. Ele se namorou não por ela, ainda falam assim, não pelos seus dotes físicos, mas pela sua inteligência, pela sua sagacidade. Tanto é que quando o pai dela não podia dar aula, ela substituía. Então ele gostou dela, assim, se namorou. Aí logo ele teve um rival e ele perdeu por um colar de pérola. O rival comprou um colar de pérola e ela pendeu para o rival dele. Então ele nunca se casou, nunca teve filhos. Agora outra tela. Então ele nasceu em 1632, em Amsterdã. E seus pais chamam-se assim, judeus sefarditas, que são judeus que foram fugidos para Amsterdã, né? Seus pais não eram pobres, andaram falando, comentaram que ele era de uma família humilde, não era não.
Seus pais, eles eram comerciantes, eles comerciavam frutas. E logo eles perceberam que Amsterdã era um grande porto, que estava com muito futuro. Então eles progrediram muito economicamente. Como ele era o segundo filho, o primeiro que teria que trabalhar com o pai. Então ele, graças a Deus, que ele adorava estudar, ele teve a chance de estudar, mas infelizmente seu irmão mais velho morreu. Então os pais falaram, agora é você. Mas em seguida, quando ele começou a trabalhar, ele foi amaldiçoado. Então ninguém podia falar com ele, ele não podia negociar. Então ele também escapou disso, né? Ele continuou estudando. E o que aconteceu é que ele, o nome dele, Baruch, significa Benedict em latim, ou bendito, ou bento, né? Em hebraico, né? E, ironicamente, ele seria tratado como maldição para sua própria comunidade, por causa do herege. Desde cedo foi um aluno brilhante na escola religiosa judaica. Ele estudou o hebraico, a Torá, o Talmud e os grandes pensadores judeus da época e antigos, como Maimônides. E foi um grande inspirador dele, mas esse é bem mais antigo. Todo mundo achava que se não fosse aquilo que aconteceu, que ele foi expulso, ele seria um grande rabino. Ele tinha um futuro promissor desse lado. Mas aí o que aconteceu? Ele começou, estudando e pensando, ele começou a incomodar com suas perguntas. Ele começou a duvidar do que era dito. E ele começou a fazer aquelas perguntas indiscretas, que não podia ser feito. Daí, ele ter sido amaldiçoado e excomungado. E o que aconteceu? Com 23 anos, ele recebeu o Erém, que é o banimento, e o documento foi um dos mais duros que se tem notícia, porque dizia que ele era fala abominável, heresias abomináveis, atos monstruosos, sem explicar quais. Então, e o que ele fez? Quando ele tinha 10 anos, ele viu uma pessoa pedir perdão. O que a pessoa tinha que fazer? Ela tinha que se jogar no chão, ficar no chão, as pessoas pisavam em cima, batiam na pessoa e ela, perdão, era perdoada. E ele viu uma vez uma cena dessa. E aquilo marcou profundamente, né? Uma criança de 10 anos, ele falou, não, eu sei o que eu fiz e eu não vou pedir perdão, eu estou certo do que eu falo e eu vou continuar minha vida então afastado de todos. Inclusive teve um judeu muito fanático que viu ele andando pela rua e pegou uma faca para matá-lo. E ele percebeu e se desviou. Então, quando ele chegou na pensão que ele morava, ele mostrou o corte na roupa. E ele falou, bom, não dá mais para morar em Amsterdã. Então, ele mudou-se para outras cidades menores e sempre vivendo na sua vidinha. Ele mesmo cozinhava para ele. Ele tinha, dizem até que ele passava dias comendo só mingau, para não gastar. Ele tinha, né, a sua vidinha. E ele não voltou atrás, que eu contei, né? E passou a assinar então como Benedictus Spinoza e não mais como Baruch Spinoza. Para sobreviver, ele percebeu que ele sabia lidar com polimento, então ele polia lentes, como lentes de câmeras, lentes de óculos, e acham até que essa profissão que acabava levantando partículas, né, do vidro, que fez com que ele morresse. Ele morreu de pneumonia, de tuberculose, pneumonia depois tuberculose, causado provavelmente pela profissão. E
depois, é o seguinte, ele tinha muitos amigos. Então todos sabiam da condição humilde dele. Então todos queriam ajudá-lo. Porque ele foi assim, uma pessoa, eu estava dizendo, uma delícia estudá-lo, né? Ele era meigo, ele falava baixo, e ele era querido por todos. Naquela época trocava-se cartas, né? Muitas cartas. Então ele tinha uns amigos que ele mandava carta para toda a grande intelectualidade da época, né? E tinha um amigo nobre que era um cara, um nobre, rico, que não tinha família assim direta, não deixou descendentes diretos. E queria deixar para ele, sabia que ia morrer, e queria deixar toda a fortuna para ele. Não quero, você tem um sobrinho que eu sei, deixa para ele. Aí eu falei, não é possível, eu falei, não, deixa para ele. Aí então fizeram um acordo que esse sobrinho mandaria uma mesada para ele, né? Todo mês ele receberia uma quantia e ele discutiu, não quero tudo isso não, isso é muito, não preciso. Nunca quis, então, o dinheiro. Sabe o que ele falava do dinheiro? Ele falou assim, ó, aí, o que aconteceu? Ele foi, mudou-se e tal, e acabou... Mais alto. Ele acabou mudando-se para uma cidade perto de Haia, e no final da vida dele, ele morreu em Haia, que também é Holanda, né? Ele morreu com 44 anos. E ele não deixou, nada foi publicado em vida. Porque naquela época, o que aconteceu? Ele teve aquele problema com Galileu. Galileu também era contemporâneo dele, e Galileu estava provando que não era a Terra, não era o Sol que girava em volta da Terra, né? Era a Terra que era em volta do Sol. E Galileu foi punido. Dizem que Galileu foi preso, enforcado, queimado, nada disso. Galileu morreu com 77 anos, foi prisão domiciliar, mas ele pôde continuar dando aulas, então ele morreu cercado da família, dos discípulos e tudo. E ele admirava então Galileu, e ele falou, não vou fazer como Galileu. Vocês só publiquem a minha obra depois que eu morrer. E foi o que aconteceu. Assim que ele morreu, foi publicado o principal livro dele, chama-se Ética. E ele se correspondia então com muitos nobres, muitos filósofos da época. E sabe aquela rainha Cristina da Suécia, que ela contratou o Descartes? Vocês lembram que eu falei? Tinha uma rainha, e Descartes morreu porque ela queria começar os estudos às 5 horas da manhã. E na Suécia era muito frio. Então Descartes tinha que acordar às 4, aquele frio lascado, e ele pegou pneumonia e morreu. Então, essa rainha da Suécia se encantou também com o Baruch Spinoza. Só que aí, né, normal, ela admirava o jeito dele, ela admirava toda a sua teoria sobre o amor, sobre a vida. E, então, foi isso. Agora a outra página. Nossa, a Clarice Lispector acordava às 4 da manhã para escrever. Então, mas no aqui Rio é de calor, Janeiro, né? né? Aqui, Rio de Janeiro. Aqui é Brasil, né? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Lá não, né? Suécia, né? Fio danado. Ele pegou pneumonia e morreu. Então, ele viveu no século XVII. Que é aquela grande, né? Aquela coisa, aquele reboliço. Então, aquela coisa da igreja que mandava em tudo, foi tudo sendo mudado justamente com Galileu, com todos os grandes filósofos, né? Revolução científica e tudo mais. Então, ele se apaixonou, então, eu falei, por Galileu, por Descartes, né? Só que ele gostava do Descartes, sabe do quê? Que Descartes era, assim, lógico, pegava um assunto, esmiuçava, ia fazendo em lógicas e chegava a uma conclusão. Só que Descartes achava que uma coisa era o corpo,
outra coisa era a mente. E ele não, ele falava, é uma coisa só. Então ele discordava de algumas coisas. E ele tradução, aí eu vou falar de Maimônides. Ele gostava muito desse Maimônides, que foi em 1135 que viveu, bem antes dele. Né? Esse cara falava assim, esse grande filósofo, esse grande judeu. Eu prefiro agradar uma pessoa inteligente do que 10.000 imbecis. Outra coisa que ele falava. Não existe outro meio de conhecer Deus que não seja por sua obra. Quer conhecer Deus? Veja a sua obra. Então tudo isso foi encantando, né, Spinoza. Ele falava assim, o silêncio é o mais seguro dos seus amigos. E o que mais que ele falou? Ele acreditava na revelação divina, né? Então, Spinoza foi seguindo esses grandes filósofos. Agora, o ponto principal da filosofia de Spinoza. Ele falava que era assim, ó, que a ideia da substância única, ele chamava Deus. Deus ou natureza. Deus sai natura, sai é si, sai natura. Então, Deus é a mesma coisa que a natureza. Essa é a grande filosofia dele. Ele falava, e como o nome daquele cara, Maimônides, que falava que Deus quer ver a obra de Deus, veja a natureza, né? Então é o seguinte, a substância se chama Deus ou natureza. E aí, ele acreditava num Deus, que não é esse Deus como se fosse uma pessoa, uma forma humana, nada disso, aquele senhor de barba, nada disso. Ele acreditava num Deus que é uma energia que fez tudo, que era eterno, que sempre existiu, que é todo poderoso, tudo isso que nós acreditamos no Espiritismo, né? Sumamente bom, sumamente sábio, sumamente justo. Essa é porque é o mundo dá voltas, não dá? As coisas dão voltas e acontece a justiça de Deus. Então, tudo que existe é uma expressão dessa única realidade divina. Ele não era ateu. Consideravam como se ele fosse ateu porque ele foi expulso, mas muito pelo contrário. Tudo ele achava que fosse Deus. Ele acreditava que Deus era tudo. Então, para nós espíritas, aí tem uma comparação, né, entre nós espíritas e o que ele falava. Para nós espíritas, isso tem um eco interessante. Allan Kardec define Deus como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como ele dizia, que era tudo, que Deus que começou tudo. Também rejeitamos o Deus vingativo e rancoroso e parcial. Spinoza, filosoficamente, caminha em direção semelhante ao que a gente pensa. Deus não é algo separado do universo, mas o próprio universo. Vocês estão sentindo a bondade dele? Agora, atributos. Spinoza diz que essa substância única, que ele chamou de natureza, ou Deus, ela expressa os infinitos atributos de Deus. Mas a gente só conhece dois: o pensamento e a extensão, como se fossem os corpos físicos e o pensamento, como se fossem os corpos e a alma, né? O pensamento é o domínio das ideias, das consciências. E a extensão é o mundo físico. Então, é a pedra, é a terra, é a água,
são os animais, somos nós, os humanos. Então, isso aí é a extensão. Para ele designou dessa maneira. Então, aí, eu estava falando que ele gostava de Descartes, mas aí ele não gostava da ideia que Descartes achava que era coisas separadas. Não, é tudo junto numa mesma coisa. Cada ser particular, então, uma pedra, uma planta, um animal, um ser humano, é um modo dessa substância única de Deus. Então Deus, ele fez, Deus tinha os atributos, ele deu os atributos. A nossa consciência, o nosso pensamento, as coisas que aconteciam e as coisas físicas. O conceito central de Spinoza, outra que ele falava, chama-se conatos. O que é o conatos? Conatos é assim. É o impulso de cada ser de preservar o seu próprio ser. É aquela autopreservação. O conatos é a vontade que a gente tem de se cuidar, de prolongar a nossa vida, de prolongar as coisas. Então, esse conato é assim, ó, para Spinoza, o desejo, então, da gente preservar as coisas, é com que ele diz que há 3 afetos básicos na nossa vida. Nós temos a alegria, a tristeza e o desejo. A alegria ajuda a conservar tudo, a nos manter lúcidos, a fazermos o bem, a pensar no amor, a pensarmos na beleza. Isso é alegria. A tristeza nos traria o ódio, a depressão, a inveja, a vaidade, as coisas negativas. E o desejo? O desejo é aquilo que, então, você tendo ódio, o desejo vai te impulsionar para fazer maldades. E se você tem o amor, o desejo vai fazer com que você ponha força, se dedique só ao amor. Então, você vai ter as coisas belas da vida. A liberdade para Spinoza não é fazer o que você quer, mas, quer ver, é agir a partir de nossa própria natureza compreendida. Quando somos guiados, então, pelo amor, a gente toma aquela decisão. Eu faço o que eu quero, desde que eu depois tenha consciência daquilo. Ter consciência do que faz, né? E no Espiritismo, também, isso nos une muito. Porque, quer ver, ó, nós no Espiritismo, na compreensão e no amor, nós somos realmente livres. Porque o livre-arbítrio aumenta à medida que o espírito evolui. Conhece as leis divinas e se harmoniza com elas. Quanto mais consciência, mais liberdade nós temos. Mais liberdade. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, o teu livre-arbítrio te leva para onde? Para você crescer, para você evoluir. Por favor. E a grande obra de Spinoza que eu estava explicando, ele escrevia, mas não publicou. Chama-se Ética. É a grande obra dele. E ela é uma coisa lógica, é uma coisa com axiomas, né, com verdades, e de uma maneira geométrica, que ele admirava o raciocínio também bem lógico. E ele distingue 3 tipos de conhecimento nessa seu estudo. A experiência vaga, que seriam opiniões, impressões. O conhecimento racional, que então é mais aprofundado, que é mais estudado. E o conhecimento intuitivo, que é quando você se liga sem saber nada, qualquer pessoa consegue se ligar a Deus. É o verdadeiro sentimento. Quando a gente compreender, ele falava, que somos parte de Deus e que Deus é tudo,
surge uma alegria que não depende das circunstâncias externas. Para Spinoza, essa é a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade. É por isso que ele não aceitava, ele não quis saber de dinheiro, de herança, de nada. Ele queria ter liberdade para pensar, escrever e falar sobre as coisas de Deus. Spinoza não era espírita, né? Ele conheceu o Kardec 300 anos depois. Viveu 2 séculos, 200 anos. Ele não acreditava na imortalidade da alma. Ele achava que morreu. O que acontecia com a gente quando morria? Voltava para todo aquele Espírito de Deus, para toda a natureza. Era isso que ele achava. Então, como é, a gente veio do pó e do pó volta. Ele achava isso, que não tinha mais nada. Mas assim, tinha algumas afinidades com a nossa doutrina. A visão de Deus como realidade presente em tudo, e não como aquele monarca que julgava, que falava, que você pecou, que você vai arder no inferno, nada disso. Ele acreditava que Deus era a natureza. Valorização da razão como caminho espiritual, tal como a fé raciocinada que a gente prega no Espiritismo. A ideia de que a ética é o caminho da evolução, não simples obediência cega. Então, falavam que os dogmas que você tinha que seguir, que você tinha que confessar, que você tinha que fazer tal coisa. Ele achava que não, que a tua ética, a tua bondade, a tua sinceridade é o que valia para você. A centralidade do amor, especialmente esse amor que nasce da compreensão de que fazemos parte do todo, o que lembra a caridade em sentido profundo. Que a gente, quando a gente se dedica, a gente conhece em caridade uma salvação do Espiritismo. E Spinoza influenciou profundamente a filosofia ocidental. Profundamente. Goethe dizia que a leitura da Ética, que é o livro de Spinoza principal, lhe trazia paz. Quando ele lia tudo aquilo, ele ficava cheio de paz. Hegel chegou a afirmar que para você ser um filósofo, para você se filosofar, você tinha que primeiro ser um espinosista. Era quem seguia Spinoza. E Einstein declarou que ele acreditava no Deus, mas no Deus de Spinoza, que era o Deus que se revela na harmonia dos cosmos, nas estrelas, na perfeição do universo. Então, um homem expulso, um homem isolado, polindo lentes para sobreviver, deixou uma das visões mais profundas e serenas da existência. Ele viveu o que pensava. Ele recusou a fama, recusou a riqueza, buscou apenas o necessário e dedicou-se à verdade. Quando morreu aos 44 anos, ele não deixou bens, mas deixou ideias. Ideias que séculos depois ainda nos convidam a pensar, a sentir e a ser mais livres. E ele deixou algumas frases. Olha, eu fiz um esforço incessante para não ridicularizar, para não lamentar, para não desprezar as ações humanas, mas compreender. É aos escravos e não aos homens livres que se dá um prêmio para uma recompensa. Por isso, eles têm que se comportar.
mesma capacidade que tem ao falar, o mundo seria mais feliz. E não é pelas armas, mas pelo amor, pela generosidade, que se vencem todas as almas. Essas são as frases. Você tem que falar mais alto. O barulho aí fora é uma coisa... Um homem. Bom, então, gente, que o exemplo de Spinoza nos inspire a unir razão e espiritualidade, a rejeitar o medo e o dogmatismo e a buscar um amor de Deus que nasça da compreensão e da vivência do bem. Muito obrigada. Muito bom.